O avião de Maria já havia decolado, deixando para trás apenas o eco surdo dos motores e o vazio que se abateu sobre ela como uma onda gelada. Foi então que sentiu um toque suave no ombro. Ao se virar, deparou-se com uma jovem cigana de beleza hipnótica, cujos olhos escuros pareciam guardar segredos milenares. Não chore, o destino não fecha portas sem razão, sussurrou a estranha com uma calma que contrastava com o caos no coração de Maria. Vá até o trabalho do seu marido. Hoje, agora. Lá você entenderá por que tudo aconteceu assim. Mas antes me diga, de onde você é e quantos anos tem? A voz era doce, mas carregava um peso que fez Maria estremecer. Ela estava ali, imóvel na fila de segurança, apertando contra o peito a bolsa que guardava sua fuga, passaporte e bilhetes, um frasco minúsculo de perfume e o amuleto de prata herdado da avó, um crucifixo fino que carregava como escudo contra o desespero. Os fones de ouvido deixavam escapar uma melodia distante, abafada pelo ritmo acelerado de seu próprio coração. Essa viagem não era um capricho, nem uma pausa trivial. Era um grito de socorro, uma tentativa de escapar da armadilha que sua vida se tornará. A rotina que a esmagava como uma prensa, os jantares silenciosos, as frases automáticas trocadas com Serguei. Comprou pão? Estou cansado, falamos amanhã. O amor havia se dissolvido no cotidiano, deixando apenas o gosto amargo de uma mentira compartilhada. Maria decidiu romper o ciclo. Sozinha. Mesmo que por apenas uma semana. Mas o universo conspirou contra ela. A fila não andava. À frente, uma mãe desajeitada tentava reorganizar malas e um filho choramingando, enquanto um homem atrás resmungava, impaciente. Os minutos escapavam como areia entre os dedos. 15, 14, 13. Quando finalmente chegou sua vez, correu como se o inferno a perseguisse, os corredores do aeroporto esticando-se como um pesadelo, as vozes nos alto-falantes repetindo sem piedade. Último chamado para o voo 240 com destino a Sochi. Passageiros, dirijam-se ao portão 6. Ela chegou ofegante, suada, apenas para se deparar com as portas fechadas e o olhar impassível da aeromoça. Embarque encerrado. Regras de segurança. As palavras foram como um soco no estômago. Maria cambaleou, o chão gelado do aeroporto recebendo seu corpo que desabava. As lágrimas vieram sem controle, queimando como ácido. As pessoas passavam, algumas com olhares de pena, outras com indiferença cruel. Ninguém parava. Ninguém se importava. Ela enterrou o rosto nas mãos, sentindo o peso de um fracasso que ia além do voo perdido. Eram seus planos desmoronando, a última centelha de esperança se apagando, a certeza de que nem mesmo uma fuga breve lhe era permitida. Foi então que ouviu a voz. Suave, mas firme como aço. Uma mão delicada pousou em seu ombro. Ao levantar os olhos, viu a cigana, cabelo negro como a noite preso por um lenço vibrante, vestida com uma simplicidade que realçava sua presença magnética. Seus olhos não riam, brilhavam com uma sabedoria que parecia vir de outro tempo. Desculpe, gaguejou Maria, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu só, estava tão exausta. Quis voar longe e agora? Você não perdeu nada, interrompeu a jovem com um sorriso que não era de consolo, mas de certeza absoluta. Quando o destino fecha uma porta, sempre abre uma janela. A questão é, você terá coragem de olhá-la? Maria franziu a testa confusa. Do que você está falando? A cigana inclinou-se, seu olhar perfurando a alma da outra mulher. Acha que perdeu a chance de escapar? Engana-se. Hoje o destino lhe deu algo muito maior, a oportunidade de ver o que sempre esteve escondido. Vá até o trabalho do seu marido. Agora. E você entenderá por que tudo isso aconteceu. O nome de Serguei ecoou em sua mente como um alarme. Para quê? Tentou argumentar, mas a risada que saiu foi nervosa, quebrada. Você nem me conhece. Conheço o suficiente, respondeu a cigana serena. Vejo nos seus olhos uma mulher que há muito sente a mentira, mas teme encará-la. As palavras foram como facas. Maria congelou. Era verdade. Há quanto tempo ela ignorava os sinais? As noites tardias no escritório, os telefonemas abruptos, o cheiro de outro perfume na camisa. Fechava os olhos, porque admitir seria aceitar que seu mundo desabava. Por que eu deveria acreditar em você? Desafiou, a voz trêmula. Porque você quer acreditar, respondeu a jovem, tocando-lhe o braço com uma leveza quase irreverente. Porque sua alma grita que a verdade está próxima. Por um instante, seus olhares se travam. Então, a cigana afastou-se com a graça de quem não pertence àquele lugar. Vá, disse, sem se virar. Seu caminho hoje não é para o céu, mas para onde a espera a verdade. Maria permaneceu ali paralisada, enquanto as palavras da estranha ecoavam como um presságio. Por que ir até Serguei? O que encontraria lá?
Mas algo dentro dela, uma intuição dolorosa, uma certeza enraizada, sussurrava que não havia escolha. Levantou-se, pegou a bolsa e caminhou em direção à saída, cada passo pesando como chumbo. O ar frio do aeroporto beijava seu rosto úmido de lágrimas. Tudo parecia perdido, mas no fundo, uma faísca acendia, a sensação de que, pela primeira vez em anos, sua vida estava prestes a mudar. Dentro do táxi, seus dedos branqueavam de tão apertados os joelhos. A cidade desfilava além da janela, prédios, outdoors, luzes que piscavam como advertências. Tudo familiar, tudo estranho. Para onde exatamente? Perguntou o motorista, ajustando o retrovisor. Centro Empresarial Orion, respondeu Maria, a voz quase inaudível. Conheço bem, comentou o homem enquanto o carro arrancava. Lá trabalha metade da cidade. Ela desviou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia medo. Um medo que trepidava nas pernas, que apertava sua garganta. O que encontraria? Serguei curvado sobre papéis, como sempre alegava. Ou a cena que tanto temera imaginar. Lembrou-se da noite em que ele chegara tarde, a camisa impregnada de um perfume que não era o dela. Fingira não notar. Fingira acreditar. Depois vieram as ligações cortadas ao seu aproximar-se, as viagens a trabalho, das quais voltava com um sorriso demasiado satisfeito, um silêncio demasiado pesado. Talvez eu esteja enganada, tentou se convencer. Talvez seja tudo paranoia. Mas no fundo, uma dor surda insistia. As peças se encaixavam, formando um quadro que ela se recusava a ver. O táxi parou diante do arranha-céus de vidro, espelhando um céu cinzento. Chegamos, anunciou o motorista. Maria hesitou. Seus pés pareciam colados ao chão. Respirou fundo, segurou a alça da bolsa como se fosse um salva-vidas e saiu. O vento cortante a golpeou, fazendo-a estremecer. Dentro do prédio, o cheiro de café e cera para móveis misturava-se ao burburinho de pessoas apressadas, nenhuma delas sequer olhando em sua direção. Para onde, moça? Perguntou o segurança, bloqueando sua passagem. Companhia Stride, respondeu Maria, erguendo o queixo. Sou a esposa de Sergei Arlov. As palavras saíram firmes, como se, ao pronunciá-las, ela pudesse convencer a si mesma de que tinha todo o direito de estar ali. O sexto andar, sala 612, ecoou a voz da segurança após consultar o sistema. Maria engoliu em seco, o coração batendo tão forte que jurava que todos no saguão podiam ouvi-lo. As portas de aço fecharam-se atrás dela, deixando-a sozinha com seus pensamentos. O que estou fazendo aqui? A dúvida a corroía. E se ele estiver bem, se tudo não passar de paranoia minha? Vou parecer ridícula. Mas e se não for? E se afinal, ela estiver certa? O elevador rangeu ao parar, as portas deslizaram abertas. O corredor, banhado por uma luz amarelada e suave, exibia quadros abstratos nas paredes. A placa 612 brilhava ao fundo, como um farol a guiá-la para o naufrágio. Maria avançou devagar, cada passo pesando 1 tonelada. Ao se aproximar, ouviu vozes. Uma risada feminina, rouca, íntima demais. E então, inconfundível, a voz de Serguei. Ela se apertou contra a parede, contendo a respiração. A risada ecoou novamente, não havia mais dúvidas. Seu marido não estava sozinho. O chão pareceu abrir-se sob seus pés. Não, devem ser colegas. Tentou se convencer, desesperada por uma desculpa. Uma reunião, um assunto de trabalho. Mas a voz interior era implacável. Você sempre soube. Só não queria enxergar. Os dedos tremiam ao tocar a maçaneta gelada. O corredor inteiro pareceu congelar no tempo, até o tic-tac do relógio na parede soava alto demais, como marteladas em seu crânio. Dentro da sala, outro riso, longo, arrastado, quase lascivo. Foi como uma faca rasgando o último fio de ilusão que a sustinha. Maria empurrou a porta com mais força do que pretendia. A fresta se alargou, revelando um pedaço do escritório. Pernas cruzadas sobre uma mesa de vidro, uma pasta de couro branca jogada de qualquer jeito. E no chão, uns sapatos de salto alto, abandonados como prova de um crime. Ela sufocou um gemido. A cabeça girava, o estômago revirava. Recuou, encostando-se na parede como se pudesse se fundir a ela. Foi então que ouviu Serguei novamente, a voz baixa, carregada de um tom que Maria não reconhecia, nem traço de cansaço, nem sombra de irritação. Apenas um jogo, um desejo, uma ternura que ela tanto tempo buscava nele. Com ela. Um suspiro abafado, outro riso, o farfalhar de tecido contra a pele. Os dedos de Maria cravaram-se na maçaneta até doer. As unhas arranhavam o metal. Tudo à sua volta embaralhava-se. As paredes, as cores, os sons. Quis fugir, mas as pernas recusavam-se a obedecer. Quis gritar, mas a garganta fechou-se como um punho. Até que, num ímpeto de fúria ou desespero, empurrou a porta com violência.
Ela bateu na parede com um estrondo. E lá estava ele, Serguei, recostado na cadeira, a camisa desabotoada, o cinto solto. Nos seus joelhos, uma mulher jovem, de blusa entreaberta e cabelos ruivos espalhados pelos ombros. Os lábios pintados de um vermelho gritante, como um aviso que Maria se recusará a ver. Por um segundo, ninguém se moveu. Nem mesmo perceberam sua presença. Maia? A voz de Serguei quebrou o silêncio, rouca de surpresa. Ele se levantou tão bruscamente que a mulher quase caiu. Você? O que está fazendo aqui? Maria olhava para ele e não o reconhecia. A camisa amassada, o cabelo despenteado, o rosto desorientado, tudo nela gritava, estranho. Não era o homem com quem dividira anos de vida, não era o marido que jurara amá-la. Sua voz saiu trêmula, mas as palavras eram de aço. Vim ver meu marido. Dentro dela, uma onda de dor e raiva explodiu, tão violenta que parecia capaz de rachar seu peito. Os anos de desculpas, as noites sozinhas, as promessas vazias, tudo desabava agora, como um castelo de cartas. Você dizia que trabalhava até tarde por nós, que se esgotava pela família, riu-se, um som entre o choro e o deboche. E era por isso. A mulher no chão ajustou a blusa com um gesto lento, demorado, e olhou Maria nos olhos, desafiadora. Talvez você devesse sair. Temos uma reunião particular. Foi a gota d'água. Não. A palavra saiu firme, apesar do tremor. Maria avançou e fechou a porta com um baque. Hoje é você quem sai. Serguei empalideceu. Não estava acostumado àquela versão da esposa, os olhos não molhados de lágrimas, mas secos, queimando com uma determinação gelada. Maia, espere, eu explico. Isso foi um erro. Um erro? Ela o interrompeu, cada sílaba um golpe. Um erro de meses de ligações escondidas, de noites em que eu me fazia de idiota, sentada à janela, acreditando em cada mentira sua. Algo dentro dela se desdobrava, como asas rompendo uma casca. O medo evaporara. No lugar, uma clareza cortante. Não, Serguei. O erro foi eu ter acreditado em você. O silêncio que se seguiu era sufocante. Até o tic-tac do relógio pareceu parar. A mulher pegou a bolsa às pressas e escapuliu, os saltos ecoando pelo corredor como martelos. Ficaram só eles, marido e mulher, dois estranhos em uma cena que já não lhes pertencia. Maia, por favor. A voz dele tremia, quase suplicante. Me dá uma chance. Ela o olhou pela última vez. Você teve chances. Todos os dias. Eu te dei anos. Agora recuperava a si mesma. Agora eu os quero de volta. Virou as costas e saiu, a porta batendo como um ponto final. O corredor a recebeu com seu cheiro fraco de café e o zumbido distante das luzes. Mas dentro dela não havia mais vazio. Havia fogo. Caminhou até o elevador com passos lentos, como quem aprende a andar novamente. Não sabia para onde aquela estrada a levaria. Só tinha certeza de uma coisa: não havia volta. Cada detalhe, cada vírgula no contrato de divórcio. Olga ouvia em silêncio, sem interromper, enquanto os dedos apertavam o copo de chá já frio. Você é forte, Maria? Perguntou quando terminou. Mais do que imagina. Tem a chance de reconstruir tudo. Não para ele. Para você. Pela primeira vez, aquelas palavras soaram como uma tábua de salvação. Maria começou a sair do casulo. Matriculou-se no curso de design que adiou por anos, sempre, quando tivesse tempo. Voltou a desenhar. E segurando o lápis entre os dedos, flagrava-se sorrindo sem motivo. Até que uma noite, ao deixar o ateliê, esbarrou em um homem que se abaixou para recolher sua pasta caída. Arte pesada, hein? Brincou ele, estendendo-lhe os papéis. Chamava-se André. Professor no mesmo centro. Alto, de voz calma e um sorriso que não forçava nada. Começaram a conversar primeiro, trocas rápidas nos corredores, depois, cafés que se estendiam até o anoitecer. Em uma dessas noites, riram tanto de uma piada boba que os olhos de Maria arderam. Pela primeira vez em anos, riu sem calcular o volume, sem medir o tempo. Sem se perguntar se estava permitido. Mas Serguei não desistia. Aparecia no portão do prédio, ombros caídos, voz rouca de quem passará noites em claro. Perdi tudo, macha. Sem você não sou ninguém. Ela o encarou longo demais, e pela primeira vez não sentiu pena. Só um vazio antigo, já sem dono. Foi você quem escolheu Serguei. Não eu. Virou as costas e seguiu em frente. Nem olhou para trás. Os meses passaram como páginas viradas devagar. A vida de Maria ainda tropeçava em desconfianças, mas ela já não era a mesma mulher que esperava permissão para existir. Não mais a sombra de decisões alheias, e sim a autora delas. Até que certo dia, sentada à beira do lago no parque, lembrou-se das palavras da cigana. A tolice foi sua, mas o destino te deu uma segunda chance.
Na época não acreditara. Agora, porém, entendia. Aquele voo perdido não fora um fim. Fora o primeiro passo de uma estrada que só ela poderia trilhar. Levantou-se, endireitou os ombros e caminhou rumo à página em branco que a aguardava.